Ora, bom dia, meu pessoal. Bom dia, bom dia. 9 horas da Suíça, 8 horas de Portugal, a fazer o oitavo episódio do podcast. Neste oitavo episódio aqui, o vosso enorme amigo Francisco vai ser o host e o vosso grande amigo Sérgio Ferraz vai ser como se fosse um convidado barra host. Portanto, neste episódio vamos falar como ultrapassar dificuldades, vamos falar da experiência do Sérgio, ou seja, o Sérgio foi operado há relativamente pouco tempo e teve de ultrapassar umas quantas dificuldades importantes e nós vamos falar sobre isto. O Sérgio vai-vos explicar e depois eu vou conduzir uma entrevista com uma série de questões interessantes sobre isso. Sérgio, o que é que nos queres dizer sobre isto? O que é que tu queres saber? Ora bem, eu quero que contes ao pessoal o que é que te aconteceu, durante quanto tempo mais ou menos é que te aconteceu e o estado em que tu estavas. Olha, só para termos um enquadramento, eu durante o ano passado, em 2022, em fevereiro, outubro e novembro, tive de estar praticamente parado porque estava com dores que não aguentava. E quem sabe, e muita gente vai saber, porque isto é um problema bastante comum, era uma dor ciática causada por uma hérnia discal entre L5 e S1. E eu lembro-me de em fevereiro, eu comecei a ter sintomas muito antes Submarino ao disso, mas lembro-me. fundo. O quê? Era uma hérnia. Deixa estar. Uma hérnia. Tu disseste entre a C5 e a C1? L5 e S1. Submarino ao fundo. Ah, por causa do jogo da Batalha Naval. Eu tenho um problema, desculpa. Faz sentido. Mas olha, o submarino não foi ao fundo, mas eu fui. eu fui bem ao fundo. Lembro-me de estar em fevereiro. Mano, imagina isto. Eu acho que nunca te contei isto, mas eu estava em fevereiro no meu quarto e tinha o quarto super perto da cozinha, naquela casa onde eu estava. E estava deitado em posição fetal, que era para tentar esticar a coluna e tirar a compressão do nervo, que era a posição em que eu tinha menos dores, mas mesmo assim estava cheio de dores. Tive 2 noites sem dormir. E estava com tantas dores que eu levantava-me para ir à cozinha pôr comida a aquecer no micro-ondas, 1 minuto, e naquele minuto, eu estava tão mal que eu voltava a correr para a cama, punha-me em posição fetal, os 30 segundos que ainda tinha, até tocar o alarme do micro-ondas, para depois voltar a ir buscar a comida e sentar-me, tipo assim, todo debruçado, para evitar ter dores. E isto já depois de andar a tomar medicação e essas coisas todas, estava mesmo horrível. Aliás, eu lembro-me que a minha namorada na altura veio do Porto de propósito para cá para me ajudar a ir às urgências. E ele estava mesmo péssimo. E eu sem saber o que era. Não sabia. Pá, não fazia a mínima ideia. Tinha uma dor, não estava a perceber o que é que aquilo era. Lembro-me que fui às urgências do Hospital de São José. Pá, foi um horror. Entrei naquilo, estava cheio de dores, não havia sistema. Fiquei lá, entrei lá às 8 ou 9 da noite, saí de lá às 8 da manhã do dia a seguir. Depois ninguém me dava alta, tive de andar atrás das pessoas para me dar alta. Pá, um grande filme, já sabe como é que funcionam as urgências. E depois fui para cima para recuperar desta crise maior, a tomar também medicação e isso tudo, ainda demorou. E durante o resto do ano parece que acalmou. Comecei a fazer desporto e essas coisas todas. Depois, em outubro, voltei a ter exatamente a mesma crise. Pior, até pior. Passei para aí 3 ou 4 noites sem dormir, horrível, já tinha uma noção do que era. E lembro-me que tinha a mesma posição, a posição fetal. Então, quando começou a passar a dor, eu tinha, imagina isso, tinha de me levantar, mas eu andava tipo aqueles velhotes que já têm a coluna dobrada, estás a ver? Que não se conseguem esticar. Lembro-me disto e tinha de fazer uma ressonância magnética para conseguir depois fazer a operação. E, se não tivesse sido um massagista, que foi um ótimo massagista que me conseguiu soltar os músculos, eu não tinha conseguido fazer a ressonância magnética. Pronto, isto tem muitas histórias, já sabe como é que funciona, mas em resumo, eu tive de ser operado de urgência. Fui em fevereiro marcar uma consulta para novembro, outubro, novembro, que eu fui mesmo no final de outubro que eu tive a consulta no Hospital de São José. E por acaso tive a crise na mesma altura, então fui logo fazer a ressonância e consegui ter alguma agilidade para a cirurgia. Mas logo aqui começa um ponto muito importante, que é, eu fui à consulta no hospital público,
consegui agendar ressonância no hospital privado porque tinha seguro de saúde que me cobria isso. E depois lembro-me de estar no hospital público a perguntar ao médico, então como é que faço para ter a ressonância? Saí de lá sem consulta marcada, saí de lá sem exame marcado, sem telemóvel do médico, sem nada, e só estava a pensar, porra, eu esperei 7 meses, 7 não, 8, foi em fevereiro, só em outubro é que eu tive uma consulta, esperei 8 meses para ter esta consulta, e imagino o 31 que vai ser depois de eu ter a ressonância. Então, saí do hospital cheio de dores, estava na crise ciática, voltei lá com a desculpa de pá, esqueci-me de uma coisa do médico, não sei o quê, esqueci-me do papel lá dentro, e voltei e disse-lhe, olha, eu já marquei a ressonância, ainda não tinha marcado, mas pronto, sabia que ia marcar aquilo o mais rápido possível, já marquei a ressonância, como é que eu posso fazer agora para depois voltar a ter uma consulta consigo? E ele escreve-me num papel, olha, vai ter a este hospital, a X horas, a X altura, e depois lá eu encaminho, que era um hospital privado. Fui fazer a ressonância, numa quinta-feira, na sexta-feira vou lá, e vou mesmo para a porta do escritório dele, do gabinete dele, à espera que ele tivesse uma pausa, para lhe dizer, olha, tenho aqui a ressonância, você disse-me para vir ter aqui, agora veja lá se me ajuda, não é? Porque precisava mesmo disso. E ele conseguiu ajudar, encaminhou-me, e passado uma semana e meia eu estava a ser operado. Tive sorte. Bem. Há uma... Acho que olharam muito para a questão da urgência, porque eu tinha a minha vida parada, pá, não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Estava a zeros, eu estava sem dormir, não conseguia. E é uma das coisas, acho que é uma das grandes lições, que é, quando nos rodeamos de pessoas boas, todas as dificuldades, por muito difíceis que sejam, ficam mais fáceis, porque eu sei que se não fosse a minha namorada na altura, tinha sido muito mais difícil de ultrapassar isto. Aliás, na primeira crise que eu tive, ela e os pais cederam a casa para eu estar lá, porque a minha mãe estava com Covid nessa altura, e tornou tudo muito mais fácil. Ajudou-me sempre a tentar perceber qual é que era o problema, quais é que eram os melhores médicos, todas essas coisas. E depois, quando estive parado, a importância de ter uma grande equipa a trabalhar, toda a equipa da Relive, os meus sócios, o Henrique, o Zé, o Diogo, a Tânia, todo o apoio que tive, pá, se não fosse isso era muito mais difícil, porque já estou completamente lixado de estar com dores físicas, ainda estar mais a pensar em todas as coisas. Foi uma altura mesmo difícil. Depois fui operado e a operação correu bem, nunca mais tive dores, mas eles devem ter danificado algum nervo, e neste momento ainda tenho uma condição que é o pé pendente. Basicamente não consigo levantar o pé. E isso fez com que a minha recuperação fosse bastante mais complicada, porque a forma como se recomenda recuperar de uma operação à coluna é andar o máximo possível. Literalmente andar o máximo possível. Nos primeiros dias é sempre muito, muito leve, mas depois é andar. Só que eu não conseguia andar. Eu, para andar, arqueava o pé, punha o pé de lado, porque não conseguia levantar, eu tropeçava. A primeira vez que eu me levantei no hospital, quase que ia cair a andar, porque não conseguia levantar o pé. E isso depois tornou tudo muito mais complexo, porque antes da operação eu tinha começado uma dieta para perder os 12 quilos que perdi naqueles 6 meses. Depois queria andar, mas não conseguia andar. Depois, mesmo quando voltei para Lisboa, queria ir para o trabalho, pá, não conseguia andar, nem sequer conseguia andar muito bem de bicicleta, não conseguia andar de moto, não conseguia conduzir, estava bloqueado, estava completamente bloqueado. Mas acreditei que aquilo não ia ficar assim para sempre. Lembro-me perfeitamente de querer imenso andar de moto, que era a sensação de liberdade. A moto, quem anda de moto sabe que é uma sensação de liberdade incrível. E era era das coisas que eu mais queria naquele momento, que é, eu só quero conseguir andar de moto. Porque se eu conseguir andar de moto, significa que estou a ultrapassar esse problema e que sou livre. E aquilo foi extremamente complicado. E acho que uma das coisas que eu queria partilhar é a forma como eu comecei a dieta e comecei a fazer o desporto e tudo. Veio a operação e eu estive 2 meses parado, novembro e dezembro, e só em janeiro é que consegui começar a ter algum tipo de atividade real física. Mas foi muito lento. Basicamente eu ia para o ginásio todos os dias, para a zona da piscina, mas ainda não conseguia nadar, não conseguia levantar peso, não dá. Pai, durante um ano, numa operação, uma pessoa tem de ter imenso cuidado com peso e essas coisas todas. Perdi imenso tempo em commute e essas coisas todas, e lembro-me de estar todos os dias às 6h30, levantar-me e atravessar. Eu ia ao ginásio às 6h30, 7, antes da operação, e eu pensava, ok, eu tenho de voltar já à rotina, porque senão vai ser tudo muito mais difícil. Tenho de voltar a levantar-me cedo,
tenho de voltar a ir ao ginásio a esta hora, tenho de voltar a fazer essas coisas. Não vou fazer exatamente o mesmo, mas vou fazer o máximo que me ponha perto da rotina e do ritmo com que eu estava, que é para voltar lá o mais rápido possível. Ia para lá todos os dias, isto em dezembro, janeiro, lá está. Ia de bicicleta ao frio, para o ginásio, e lembro-me de chegar à piscina e pensar, ok, eu não consigo nadar, eu não posso levantar pesos, não posso fazer nada. Portanto, vou só à zona de jatos, tipo pôr jatos para a perna, para ajudar a relaxar os músculos, andar à volta na piscina, em esforço, fazer essas coisas todas. E fiz isso para aí durante 2 ou 3 semanas. E sempre com o mindset de, eu vou nadar, só não é hoje, mas eu vou lá, estou todos os dias na piscina. É o show up. Eu vou aparecer todos os dias até realmente conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Passado 2, 3 semanas, decidi, ok, vou à piscina dos pequenos, deixa lá andar lá, pelo menos. Já é mais fundo, deixa ver se eu tenho capacidade. Ok, 2 ou 3 dias fiz isso, deixa-me experimentar dar umas braçadas. Andava, mais uma semana, 2 semanas, andava a dar umas braçadas. Até que chegou a um ponto em que já dava umas braçadas e pensei, ok, deixa-me experimentar ir para a piscina grande e nadar uma piscina inteira. Se calhar consigo. Não estou com dores, não estou a sentir mal, deixa-me experimentar isso. E comecei a fazer isso, e esta parte tu já sabes, comecei a nadar, 5 piscinas, 10 piscinas, 15 piscinas, 20 piscinas, todas essas coisas, até que finalmente voltei a estar numa boa forma física, e obviamente nem quero melhorar muito, mas lembro-me de estar um dia e conseguir fazer 1.5 km ou uma coisa assim, e estar a pensar, ok, isto foi em junho. E literalmente olhar para trás e pensar, em janeiro de 2023, que foi quando eu voltei a Lisboa, voltei ao trabalho e todas essas coisas mais a fundo, já tinha voltado em dezembro, mas em janeiro foi quando foi mesmo a fundo, eu nem sequer me imaginava assim, porque estava todo lixado, não conseguia andar de moto, perdia 2 horas a 3 horas por dia só a andar de um sítio para outro, para ginásio, para escritório, para casa, essas coisas todas, não conseguia fazer desporto, não conseguia correr, não conseguia jogar futebol, não conseguia nadar, não conseguia fazer nada. Eu só pensava, como raio que eu vou sair daqui? Como? Se eu não consigo fazer nada, não consigo andar de moto, como caraças é que eu vou sair daqui? E só aquele mindset do, mais um dia, mais uma coisa, mais um bocadinho a andar na piscina, vou experimentar nadar agora, vou experimentar não sei o quê, de coisas contínuas, mesmo processos contínuos, é que me fez chegar onde cheguei hoje. E acho que esse era o principal ponto. E uma coisa que me fez perceber é que as pessoas, quando querem mesmo alguma coisa, vão arranjar forma. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a 2 semanas, mas vão arranjar forma. Porque está lá na cabeça que as pessoas querem fazer aquilo. E se tu tens isso na tua cabeça, tu vais todos os dias estar a pensar, como é que eu me ponho um passo mais perto disso? E só um passo mais perto disso. E mais um. E mais um. E acho que é isso. Que perguntas tens? Sérgio, vamos lá que tu estás a falar muito sobre ti e eu quero saber sobre as coisas que eu quero saber sobre ti e que a audiência quer saber. Vamos matar com uma questão extremamente interessante, extremamente específica. Ou seja, vamos recapitular. Acontece em fevereiro, só em outubro é que tens a operação. Ou seja, aqueles 9 meses de diferença, o que é que sentiste? Continuaste a sentir dores? Ou seja, só uma questão pragmática. Continuaste a sentir dores? Muito esporádico. É um bocado esquisito, eu nem percebo muito bem porquê, mas eu quando tinha dores era mesmo uma crise gigante. Não tinha muitas dores no dia a dia, mas quando tinha ficava incapacitado. Quão frequente? Em 9 meses, quantas tiveste? Foram essas duas as piores. Essas duas foram mesmo as piores. Ok. Ou seja, tu em 9 meses, de 4 meses em 4 meses e meio, tinhas então uma crise, depois és operado, começas a recuperação e depois entre janeiro e junho, que são mais ou menos 5 meses, tu tens 5, 6 meses, tu tens um avanço enorme, porque eu lembro-me tu nem sequer conseguiste trocar, não conseguias andar de moto, ou seja, estás frustrado porque não conseguias meter as mudanças. Eu lembro-me de arranjar as forma da primeira vez que andaste de moto, me dizes, arranjei forma de meter mudanças, mas aquela merda de certeza que nem era legal, porque era dizer, arranjei forma de meter mudanças, mas não sei bem como. Ao pontapé, eu puxava a perna. E isso é que é interessante, estás a ver? Ou seja, a parte interessante é a parte prática que podes dizer às pessoas, que é, tu tinhas o peito todo lixado, não deverias
Tipo, não conseguias fazê-lo, mas tu conseguiste, tipo, andar de moto a meter mudanças, mesmo difícil fosse. Eu Lembras-te lembro-me de disso, ligar à tipo? minha mãe, houve um dia, houve um domingo em que eu disse, eu hoje vou andar de moto. Pá, tem de ser. E liguei à minha mãe e disse isso, ela, pá, eu acho que não, e não sei o quê, ainda é perigoso. E eu, pá, é o que é, eu estou aqui para viver, não estou aqui para estar agora a definhar. E pego na moto, sento-me na moto, tipo, com o casaco, o capacete e tudo, nem sequer tinha pensado que ia pegar nela. E começo a experimentar, meter as mudanças, tipo, com o pé normal e não conseguia. Eu, pam, um pontapé para conseguir meter a mudança e ela lá meteu. Ok, ligo a moto, bora experimentar, dar uma voltinha. Ligo a moto, experimento dar uma voltinha e pensei, vou só dar uma volta ao quarteirão. Acabo, deixo o semáforo e tal, estou a virar para o quarteirão e penso, que se lixa, agora vou dar uma volta de 30 minutos. Pronto, Que tem de ser. javardice. Que javardice. Ou seja, bem, não dá, mas aqui há patada lá entra. Ou seja, mecânico de Odivelas, está a patada lá entra, portanto, isto aqui, se não correr nada mal e se não houver luzes vermelhas no trânsito e não tiver de parar, lá consigo ir até à Costa da Caparica. Esperar que não haja trânsito em Lisboa, Jesus. Bem, eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão que eu tenho curiosidade, que é, tu alguma vez, quando tiveste uma crise destas, tipo, acordaste sem conseguires levantar, tipo, todo bloqueado? Epá, eu conseguia sempre, mas era muito lixado. Era muito lixado. Eu estava mesmo todo bregado. Tipo, eu ficava quase a 90 graus, estás a ver? Como se morresses de Com tétano. Já viste pessoas a morrerem de tétano? Não, mas imagino que Morrem não seja nada agradável. todas estendidas com o músculo completamente em extensão assim, ao contrário. Ou seja, imagino Pois, que tu sejas o contrário, estás a ver, estavas assim todo yeah. vergado em posição fetal, mas tu nunca tiveste medo, é esta a minha questão, de adormecer e um dia acordar paralisado? Acho que não, acho que não, acho que não. Epá, depois de saber que era uma hérnia, fica com um bué medo e queria mesmo resolver aquilo o mais rápido possível, porque basicamente a hérnia estás a comprimir o nervo e se fizeres uma, pá, se cortares o nervo ele deixa de funcionar, portanto uma compressão, se for demasiado forte, corres o risco de danificar o nervo. Porque há várias raízes do nervo a sair dali. E comecei a ficar com medo sério de perder mobilidade e de ficar com dor permanente e essas coisas todas. Ok, ok, porque parece uma questão normal uma pessoa que neste momento sente-se a definhar pensar, bem, se eu adormecer e acordar amanhã, se der um jeito à coluna enquanto estou a dormir e acordo paralisado, estás a imaginar o que é acordar assim? Se calhar telemóvel Yeah. longe de ti, tu... Mas sabes que e eu estava tão cansado, tão cheio de sono, que nem sequer tinha tempo de pensar nisso. Eu só pensava, eu só quero dormir. Eu só quero que a Pois. dor acalme um bocadinho e só quero dormir. Era Ou péssimo. seja, Eu isso é desespero. lembro-me eu lembro-me que o pior era mesmo tipo 11, meia-noite até às 2 da manhã, que é aquela altura em que uma pessoa já fica tipo, pá, já era a altura de adormecer. É normal estar-se cansado a esta hora. E a dor era pior. Pá, deixava de haver linhas de comunicação porque toda a gente estava a dormir, estás a ver? Então era mesmo, estava sozinho e tive Yeah. imensa sorte mais uma vez com a minha namorada na altura porque estava sempre disponível e ajudava a procurar massagistas e essas coisas todas. E isso é mesmo o pior porque tu queres dormir e sabes que já não dormes há 2 ou 3 dias. Pá, e é péssimo. Eu lembro-me que fui às urgências da segunda vez e eu já não dormia pá, há 2 ou 3 dias e deram-me medicação intravenosa para a dor. E depois fiquei com aquela moca, estás a ver? Tipo, como se vê nos filmes. Com aquela moca comecei a mandar coisas à toa, mandava a localização à toa para pessoas no WhatsApp e não me lembrava disso. E adormeci lá. Adormeci tipo, numa cadeira de rodas, na porta da urgência, adormeci, para aí durante 20 minutos. Eu lembro-me de acordar e eu pensar, ia, que bom, tipo, dormi 20 minutos, mesmo bem, espetáculo. Deus do céu, Sérgio. Olha, eu como sou teu amigo e estou preocupado contigo e estou preocupado com a nossa audiência, eu tenho de fazer uma questão muito interessante, ok? Que é, e sexo? Dentro desse tempo todo, como é que tu lidavas com as dores barra a necessidade de ter de fazer sexo? Qual necessidade? Só quero não ter dor.
tudo bem, mas não havia, imagina, no meio do processo todo, durante 2 meses, 3 meses, 6 meses, o que é que sentes? Ou seja, qual é a tua urgência sexual em relação àquilo que tu podes fazer? Ou seja, a privação frustra, ou seja, tu ficas frustrado, tipo, esqueces que tens necessidade porque estás tão mal que nem queres saber, ou ficas dizendo, Yeah. aí, pá, eu gostava, mas não posso, como é que é? Yeah, esquece completamente. Esquece de fazer sexo, Sérgio. Quando estás mesmo mal, quando estás a não conseguir dormir, aí não, esquece. Eu acho que chega a um ponto que um gajo diz, ok, estou todo arrebentado, vou morrer, mas na recuperação é diferente. Na recuperação é diferente, porque quando estás, ou seja, quando eu saí tinha o pé pendente, não conseguia mexer-me, não conseguia fazer essas coisas, mas eu estava bem, já não tinha dores, já não tinha dor ciática, tinha dores musculares, porque não estava a usar os músculos, mas não tinha dor ciática, não tinha dor de nervos. E aí já é diferente, aí já queres arranjar a solução. E pensas em posições diferentes, isso nem tudo. que seja a patada. Ai, a patada não, a patada não. Nem que seja a patada. E é. Yeah. Pá, mas quando estás com sono, não. Quando estás todo arrebentado com dores que não te deixam dormir, não. Eu estava mais a falar na recuperação, ou seja, a minha questão era mais tipo, quando tinhas a recuperação e estavas todo lixado na mesma, tinhas dificuldades, estás a ver? Tipo, tinhas de arranjar maneiras tipo, de o fazer e não era frustrante tu Sim. não teres tipo, a liberdade para fazer aquilo que querias, quando querias, estás a ver? Até nesse sentido, que é um sentido mais íntimo, mais frágil. Sim, sim. Pá, é frustrante, mas vem muito da relação que tens com a outra pessoa e da compreensão, tanto da outra pessoa contigo, como de ti contigo mesmo. Que é tu saberes, ok, eu quero fazer. Se calhar não consigo fazer aquilo que quero exatamente, mas consigo arranjar um compromisso entre o que é que me vai deixar recuperar em condições e como é que eu consigo ter na mesma as minhas necessidades suprimidas. Ok, ok. Ok, então vamos ultrapassar então este tipo de questões e vamos falar. A que nível é que isso afetou a tua masculinidade? Ou seja, a que nível é que isso pode ter afetado tu não poderes ir a algum sítio, não te sentires capaz de correr, não te sentires capaz de defender alguém se for necessário? Tipo, isso afetou-te ou nem sequer pensaste nisso e foi-te completamente indiferente essa posição mais frágil em que passaste? Eu olho mais para isso numa perspectiva de independência, que é Ok? da independência e da liberdade. O exemplo que eu estava a dar da moto, que eu queria imenso andar de moto. Porque era isso. Não me sentia capaz de fazer tudo aquilo que queria e tudo aquilo que precisava. E o exemplo que diz é, pá, imagina que te aparece alguma coisa e tens de correr, ou tens de defender, ou o que quer que seja. Isso está sempre comprometido. Eu continuava com força, pá, não fiquei completamente definhado, não perdi massa muscular, não... se precisasse mesmo de correr, corria a mancar, corria para aí a 1/3 da velocidade, mas corria alguma coisa, se calhar ia cair. Mas pronto. Sim, mas é uma posição frágil. Se alguém tivesses com a tua namorada e se alguém vos assaltasse, estás a ver, Sim. não conseguias defender, não conseguias fazer uma coisa. Não. Ou seja, isso nunca te afetava, ou seja, nunca te sentias minimamente tipo frustrado, não conseguias fazer se acontecesse, ou não era uma urgência que acontecia na tua cabeça? Senti. Pá, as primeiras semanas foram bem frustrantes. Eu lembro-me que. E agora é que eu me estou a lembrar, eu quando estava a recuperar, naquelas 2, 3 primeiras semanas de recuperação, pá, e nas 2 primeiras semanas eu só andava em casa. Imagina, tinha daqueles relógios para contar passos e tinha o objetivo de fazer 10.000 passos por dia. E os meus 10.000 passos era andar à volta da mesa da sala. Porque eu tinha medo de sair e ficar demasiado cansado. Era tipo, tinha medo de dar uma volta sequer ao quarteirão, andar aqueles 200 metros e ficar super cansado e ficar ali parado no meio. Portanto, sim, isso mexe muito com a sensação de teres independência e teres capacidade de defender os outros, mas também é uma questão de tu conseguir saber que não é isso que te define, porque estava numa situação limite. Estava numa situação limite em que estava tudo a correr mal. E há pessoas que estão em situações muito mais limite, de certeza absoluta. Isto, pá, foi uma coisa péssima, mas há muito pior. E eu pensava sempre isso. Olha, lembro-me de estar lá e estava na cama e tinha a televisão. Eu não tenho televisão no quarto, acho que isso é estúpido, acho que não faz sentido nenhum porque o quarto é para dormir. Mas tinha a televisão no quarto porque tinha de estar deitado
e apareciam imensas notícias da guerra na Ucrânia. E eu ali só pensava, eu estou muito a mal, mas tenho um sítio para dormir onde sei que não vai cair uma bomba amanhã. E acho que pôr essas coisas em perspectiva ajuda a lidar com isso. Percebes? De, ok, epá, não tenho independência, não posso fazer o que quero, mas pelo menos consigo dormir bem à noite. Ok. Qual foi a percentagem de qualidade de vida que sentes que perdeste naquela altura? 90% por aí. Pá, para mim 90%? foi... Pá, não conseguia fazer nada, man. Não conseguia fazer nada do que queria. Não conseguia trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Não conseguia fazer desporto. Não conseguia fazer nada. Ok, isto vai encaminhado na minha outra questão, que é, a partir de perder essa qualidade de vida e não saber se quando é que voltas a ficar direito ou se voltas a ficar direito, que eu acho que essa é a maior questão, o que é que passava pela tua cabeça? Tipo, havia a possibilidade de nunca voltares a ficar direito e tipo, ficares naquele estado para o resto da vida? Tu ficavas assim na Ainda há. tua cabeça? Ainda há. Lembro-me lembro-me de depois da operação pensar literalmente isto, que é, muitas vezes muitas vezes nós não pensamos o quanto a medicina avançou no último século. Repara, se eu tivesse esse problema há 100 anos, muito provavelmente eu ia ficar incapacitado. Se calhar ia continuar com, pá, 2 meses doía, 2 meses não doía, 2 meses doía, 2 meses não doía, mas ia ser uma vida de merda. Ia ser uma valente merda, porque ia parar, não havia solução. Era do género, pronto, foi Deus que quis que tu tivesse essa dor, é porque fizeste alguma coisa mal, e pronto, e acabou. E a tua vida acabou. Já não vais conseguir ser a pessoa que consegue ser. E lembro-me de pensar nisso, que é, que sorte que eu tenho de isto estar a acontecer em 2022. Porque em 2022 existe medicina e cirurgia espetacular, existem processos fantásticos que permitem os médicos literalmente abrir-te ao meio, chegar lá com uma tesoura, cortar o que está a mais, fechar-te, dar-te medicação, pronto, és uma pessoa na sociedade outra vez. E só pensava, porra, que sorte de ter isto, estás a ver? E se fez-te relativizar as coisas, ou seja, eu não quero fazer esta questão um clichê. O que eu quero perguntar é, a tua personalidade, dá mais ou menos 3 ou 4 anos para trás, mudou muito. Por tu aos 21, 22, 23 não querias ser tão feliz, querias ser muito produtivo, querias ser rico, querias fazer coisas, ou seja, tu não Ainda quero. focavas tanto na felicidade. Não, mas tu agora tens uma coisa diferente, que é, tu agora consegues dosear a felicidade com aquilo que tu queres. Ou seja, tu consegues ver, e eu agora acho que o Sérgio, que tu és, tem a capacidade de dizer, ok, estou a trabalhar imenso, mas se isto me está a tirar a qualidade de vida, eu não quero, porque eu também quero ter alguma qualidade. E tu antigamente não. Ou seja, quando eu te conheci bem, quando nós vivemos juntos, só estavas focado naquilo. A qualidade de vida, se fosse mesmo baixa, tu não querias saber, estás a ver? E tu agora és uma pessoa completamente diferente, o teu mindset mudou. E, ou seja, e teve a ver com isso também? Tipo, isso foi um impulsionador? Teve, teve porque... E quando eu comecei a ter as primeiras dores, foi numa altura em que eu estava a trabalhar 16 horas por dia no escritório. E eu estou a dizer 16 horas por dia e tu sabes que isto é sério, não estou a exagerar. Eu hoje em dia não faço isso, mas houve uma altura em que fiz, em que eu saía do escritório às 2 da manhã e entrava às 8. E foi nessa altura em que eu comecei a ter os primeiros sintomas. Em que começava a doer a perna, às vezes propagava até ao pé, não era incapacitante, mas doía. Era nessa altura em que eu comecei a ter os primeiros sintomas. Portanto, eu não sei até que ponto não foi o meu desleixo de não fazer desporto, de estar muito tempo sentado, de estar em más posições, que me levou aí. E eu não sei e acho que nunca vou saber o que é que realmente causou isto, porque toda a gente diz, foi um impacto, um acidente, uma coisa assim, e não foi. Isto foi aparecendo. E então eu escolho na minha cabeça decidir que foi isso que me levou aí. Porque assim eu já sei. Sérgio, se tu fizeres isso mal, se estiveres 16 horas sentado no escritório, provavelmente vais ter outra hérnia. Portanto, não o faças. Tens de dar o litro na mesma. Tens de dar o litro, tens de ser o melhor, tens de conseguir dar delivery daquilo a que te comprometes, mas doseia as coisas. Não tens as 16 horas sentado, porque isso vai ser estúpido e provavelmente vais ter de ser operado outra vez. Ok. Ou seja, isto vai ter outro sítio que é, o que é que sentes que manter-te em forma, corporalmente, muda no teu mindset? Tudo. Muda Ok. tudo. Uma coisa que eu adoro na parte da natação é... Eu chego lá e as primeiras 4 piscinas são as mais difíceis. Porque a tua respiração ainda não está habituada. E a partir daí fica tudo muito mais fácil.
E aquele, quando passas aquela barreira de ainda estás a aquecer e a tua respiração ainda não está lá e de repente é mais fácil, relembra-me todos os dias, sempre que estou com algum desafio, de pensar: é só a fase inicial. É só a parte inicial que vai ser difícil. Depois tu já vais estar habituado. E por acaso tiveste sorte quando estavas incapacitado, entre aspas e sem aspas, não engordas facilmente, ou seja, tiveste a sorte do teu corpo naturalmente não engordar e não se desleixar, porque isso se calhar ainda ia ser mais difícil. Diz. E é só dizer que eu mantive a dieta toda que estava a fazer. A única coisa que eu fazia era comer imenso chocolate. Precisava de imensa dopamina e Matar comia imenso energia. chocolate. É. E nem era energia, era felicidade. Era felicidade. Estava sozinho em casa a ver filmes e estava gente, que porcaria, fogo, não é isto que eu quero. Era tipo comer um chocolate para calar este. A minha questão também é, imagina, tu agora que mudaste essa ideia, tens um corpo saudável e que te sentes melhor e que podes estar tipo cada vez num pico de maior beleza, ou seja, vê-se pela tua jawline, vê-se pela forma como as pessoas ficam quando estão saudáveis. Sentes que isso ajuda o processo, ou seja, quando estás em dificuldades, sentes que estares bem fisicamente ajuda o processo mental? Sim, sem dúvida, porque dá-te muito mais confiança. Dá-te muito mais É confiança aí que eu olhares ao quero espelho chegar. e gostares de ti, olhares ao espelho e gostares de ti, saberes que estás capaz de superar desafios, saberes que vais fazer desporto e consegues. Olha, uma coisa que eu fui fazer surf este fim de semana, já não, só fiz uma aula e nunca tinha feito, e lembro-me que da primeira aula que fiz fiquei todo partido, e nessa altura também não estava a fazer desporto, e fiquei com um bocado de receio disso. Eu fui fazer surf e depois ao fim do dia ainda fui jogar basquete, e no dia a seguir acordei cansado, mas foi só cansaço, pá, é os músculos tensos, que é normal quando fazes muito desporto num dia. Mas Ok. não senti menos produtividade, não me senti menos feliz, não senti que fosse mais difícil acordar. É o cansaço normal. E pura e simplesmente porque estou habituado a isso, porque estou constantemente putting myself out there a fazer desporto e a puxar os meus limites. Ok? Porque é essa a última questão que eu tenho, que é se o teu handicap, imagina, qualquer um de nós tem um handicap. Ou seja, um dia podemos falar exatamente porque não vale a pena agora daquilo que eu tenho aqui, estás a ver? Mas já há 2 anos eu não Sim. consigo ter uma mobilidade do braço. No entanto, tudo aquilo que eu faço, imagina, eu fui metendo músculo no corpo e como para não ter inflamação no corpo, para diminuir os riscos de alguma coisa acontecer e de me saltar o ombro outra vez e saltar-me as costas outra vez. E eu sinto que, mesmo com esse handicap, estás a ver, consigo ser muito mais ágil, muito mais móvel do que o resto das pessoas, exatamente por estar consistentemente todos os dias a treinar. Ou seja, e é isso que eu te estou a dizer, que é, mesmo tu tendo alguma dificuldade, sentindo o pé pendente, tendo as coisas, tipo, tu neste momento estás a nadar muito melhor do que a maior parte das pessoas, mesmo tendo essa dificuldade extra, simplesmente porque tentaste e fazes tantas vezes que já arranjaste forma e tipo, e o resto do pessoal, o que eu quero dizer com isto é, o pessoal que nos pode ouvir, pensar que se não se meter no sítio, ou seja, se não estiver sempre a treinar e a ser consistente numa coisa, por muito que esteja 100% apto, vai estar 0% apto. Especificamente porque nunca vai tentar e nunca vai treinar uma coisa que devia treinar. Porque as pessoas agora são preguiçosas. Achas que as pessoas olham e dizem: eu conseguia fazer isso, e depois não fazem? Sem dúvida. Sem dúvida, toda a gente tem a possibilidade de fazer tudo. Porque as pessoas, imaginam, o ser humano, para mim, eu vejo em fases extremamente incríveis, que é, quando são jovens não querem saber de nada, não fazem nada. Exceto algumas exceções, mas quando são jovens não querem saber de nada. Quando estão tipo na crise de meia-idade, a chegar aos 30, dos 35 aos 50, para mim já é uma crise de meia-idade aos 35, que é quando o pessoal tem complexo Peter Pan e já não quer passar dos 30, e fica dizendo, ok, agora já não tenho tanto bom corpo como tinha aos 25, também já não vale a pena puxar. E depois mais velhos, tipo, também não querem fazer nada porque agora já chegou o tempo deles, já estão à espera da reforma, é daqui já há 15 anos, o pessoal tem este mindset de merda, estás a ver? Ou seja, a minha coisa é, as pessoas têm sempre possibilidade de o fazer. Tu agora até aos 60 anos tu és incrivelmente ágil. Não tem nada a ver com o que há 100 anos atrás ou há 150 anos atrás. E mesmo assim não o fazem, estás a ver? Nós estamos no pico da nossa vida. Nós estamos completamente no pico. Nós estamos aos 26 no pico da nossa vida. Estamos já em decadência, que o pico devia ser aos 25. Ou seja, neste momento eu sinto-me no pico. Eu tenho de estar no pico, estás a ver? E tenho de fazer as coisas todas. E é imensa gente que se calhar está com 24
cruzados, estás a ver, que podia ter um corpo espetacular, podia fazer alguma coisa, só tinha de ir ao ginásio que é 30 minutos ao dia, nem fazer nada de especial, simplesmente manter uma dieta e manter uma regra, e não fazem. E tu, com a dificuldade toda que tiveste, ou seja, que podias simplesmente dizer, dar um fuck at geral, estás a ver, e dizer, olha, que se lixe esta porcaria, não decidiste, género, dentro da tua mentalidade de saberes que não iria acontecer, tu praticamente diminuíste a probabilidade de dar merda. Ou seja, praticamente ficaste dizendo, ok, tenho de fazer isto, tenho de fazer isto, porque isto vai-me ajudar a ter uma qualidade de vida maior. E como tu dizes, mesmo que ainda haja a possibilidade de um dia teres um problema, a possibilidade vai reduzir-se imenso com o facto de tu fazeres o que fazes neste momento e de seres uma pessoa saudável, porque eu acho que nunca tiveste num pico tão saudável como estás agora e com tanta noção de comida e tanta noção de desporto. Yeah. E tocando no ponto que estavas a falar das pessoas olharem para isso e crescerem e não olharem e não fazerem aquilo que querem ou que deviam fazer, eu acho que é muito fácil nós olharmos e pensarmos: eu podia fazer, eu sei que conseguia fazer, mas eu sei que conseguia fazer não vale de nada. Olhar para alguém e dizer, eu conseguia fazer isso. Olhar Verstappen. O Verstappen no Fórmula 1, quem acompanha a Fórmula 1 sabe que ele está sempre a ganhar agora. E dizer, que o carro dele é fácil. Força, vai e ganha todos. Pode haver mais facilitismos ou menos, mas tens de fazer. Tens de fazer, tens de cumprir as regras que te propuseste, tens de olhar para aquele objetivo e dizer, eu vou chegar lá. Eu vou fazer. Vou ser um top performer. Vou ser a pessoa que quero ser. E em resumo, eu acho que a maior parte das pessoas não quer mesmo. Porque se quisesse, arranjava a forma de fazer. É exatamente isso. Ou seja, a maior parte das pessoas, tu achas que isto é para todos. Imagina se lhes acontecesse a mesma coisa que te aconteceu a ti. Achas que 90% ia encarar da mesma forma e ia tentar resolver? Ou ia tipo começar a ter pena da vida e a dar a desculpa nos próximos 5 anos de não fazer nada porque há 5 anos atrás lhe aconteceu isto? Porque tu nunca falas sobre isso. Tu és género, tu levas a tua vida como se nada tivesse acontecido e só andar em frente e o passado que se lixe. E eu acho que a maior parte das pessoas iria olhar e ficar, ok, eu não fiz nada estes 10 anos porque há 10 anos me aconteceu isto que me impossibilitou e depois foi uma cadeia de acontecimentos que depois eu também não apanhei isto e eu ia ser o Ronaldo se não me tivesse acontecido isto ao joelho, estás a ver? E eu acho que é esta a noção, tipo, que é mais importante tu passares, que é, tu passaste pela situação como todos passamos por certas coisas, passaste por uma se calhar ainda pior do que muitos e melhor do que muitos, não é? Vale que vale, mas uma situação que realmente não é boa, porque é uma coisa que tu podias ter aos 50, 60 anos e que eu não percebo o que é dores ciáticas. Ou seja, eu não posso estar aqui a meter a mão no fogo, que eu já passei por uma coisa pior ou melhor, estás a ver? Porque essa comparação é estúpida, mas passaste por uma coisa que é objetivamente má, objetivamente injusta, porque não fizeste nada para o merecer, e simplesmente aconteceu, assumiste, nunca te meteste, eu nunca te via, nem faz parte da tua personalidade, fazeres-te de coitado e teres pena de ti próprio e simplesmente cagas naquilo que aconteceu e tentas olhar só para a frente e tipo, e quando acontecer alguma coisa de mal, tu não vais justificar isto com o que aconteceu, que se calhar até era justificação, mas tu não vais fazer porque vais assumir a responsabilidade dos teus atos, estás a ver? E eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante, porque eu acho que a maior parte das pessoas passaria por isso, ia sentir-se extremamente mal, ia meter-se na situação, estás a ver, como muita gente com cancro que se faz de coitadinha, e há muita gente com cancro que ultrapassa um cancro muito pior, está ali tipo para o pessoal, ajuda as coisas, estás a perceber? E para mim, tipo, do 8 ao 80 há noções completamente opostas. Eu lembro da mãe da Patrícia, que é uma ex-namorada minha. A mãe da Patrícia teve uma força incrível a ultrapassar o cancro. A mãe da Patrícia, tipo, ultrapassou, estás a ver? Viveu, tipo, não teve problema nenhum de andar sem peruca e de andar com o cabelo todo rapado. Tipo, continuou a trabalhar, continuou a ter responsabilidade, era chefe no hospital e continuou a fazer as coisas que tinha de fazer, estás a ver? Nunca teve pena dela, chorou sempre sobre aquilo que tinha de chorar, teve as dores que teve de ter e ultrapassou aquilo sem nunca pensar que tinha sido injusto ou não, foi só o que foi, percebes? E depois vi uma situação completamente diferente de cancro de uma pessoa que definhou até praticamente à morte, que não morreu simplesmente porque o corpo não pediu para morrer. E é isto, tipo, tu foste aquilo que quiseste ser, ou seja, tu não escolheste ter isso, mas escolheste a forma como lidaste com a situação. E a forma como tu lidaste com a situação foi uma forma que te levou em pouco tempo. Agora estás completamente bem, mesmo que tenhas dores. Tu estás neste momento a continuar com a tua empresa, a continuar a nadar todos os dias e cada vez melhor. Ou seja, estás constantemente a ter bons hábitos, não usas desculpa em relação a nada e independentemente da vida ser difícil, tu estás sempre a tentar melhorar a tua vida, mesmo que difícil seja, tu estás constantemente a fazer um improve em ti próprio. Ou seja,
não é normal e isso é uma coisa que deve ser louvada, não deve ser naturalizada de género. Estamos a falar de uma coisa que te aconteceu, mas eu acho que é uma coisa que te aconteceu que se acontecesse a muita gente ia estragar a vida das pessoas completamente e a ti nem te fez tipo um arranhão na tua personalidade e naquilo que tu és. Yeah. Essa história do hospital é incrível porque existe da mãe da Patrícia, que teve cancro e continua a ser diretora no hospital, porque no hospital está exposta a desgraça. Portanto, ainda mais fácil é conseguir definhar. Serviço de Desgraça em todo esterilização. lado. Imagina, com imensa gente a ter de fazer as coisas todas. Ela era enfermeira-chefe no serviço e tinha de organizar tudo. Ela tinha stress constantemente com tudo. E ela simplesmente estava completamente destruída, quimioterapia, radioterapia, completamente sem energias, e mesmo assim fazia as coisas porque ela dizia que a responsabilidade era a responsabilidade e que não podia deixar porque a responsabilidade é sempre uma coisa boa. Portanto, de todos os defeitos, aquela qualidade, estás a ver, ninguém lhe atira, e ela assumiu aquilo com uma forma, com uma bravura e com uma felicidade que eu tiro o chapéu, sem dúvida, a qualquer pessoa que faça aquilo. E a Carla passou por um cancro que eu digo-te, eu acho que não ia ser 2 ou 3% da população que iam assumir aquilo com aquela frieza e com aquela inteligência. E eu acho que é a mesma coisa que te aconteceu a ti, de uma forma diferente. Isso é mesmo incrível. Isso é mesmo incrível. É sim. A responsabilidade. Responsabilidade. Sim. Ou seja, ela continuou pela responsabilidade que tinha pelos pacientes, pelas pessoas que trabalhavam com ela, todas essas coisas. Exatamente. Ela tinha noção das responsabilidades que tinha e tinha noção daquilo que, do serviço dela para o mundo e das pessoas, e tinha noção que se ela fosse abaixo, e eu sentia muito isso, ela tinha noção que se ela fosse abaixo as pessoas iam ter pena e as pessoas não iam aguentar, e ela tinha de estar à frente do barco, ou seja, ela meteu de lado tudo aquilo que estava a sentir e continuou à frente do barco. Que é uma coisa impressionante. Atenção, é uma coisa impressionante. Tipo, é uma coisa impressionante ela continuar à frente do barco. Eu lembro de tu, seja, fazendo esse paralelismo, eu lembro de tu estás completamente destruído, nem tens vontade de fazer nada, não tens vontade de ser produtivo e estás preocupado com as coisas, mesmo que tu não queres saber, porque tinhas o direito de desligar completamente. Tu estavas preocupado com as coisas, tu querias sempre fazer mais, tu querias sempre não estar em casa a definhar, ou seja, por tu, penso eu, que sabias que em 6 meses podias morrer e que naquele momento, tipo, imagina, tu daqui a 6 meses podes morrer se não aproveitares agora, e se ficares 6 meses na cama e depois morreres, isso não vai servir de nada. Ou seja, tu tiveste a urgência de resolver o teu problema, ou seja, não deixaste simplesmente correr, estás a ver, e venham os médicos. Tiveste a urgência de resolver o teu problema, de certeza que sem eu saber e sem ninguém saber, tentaste fazer movimentos todos os dias para pôr o pé bom, tentaste fazer imensas coisas para pôr o pé bom, tentaste arranjar a forma, estás a ver, como eu no ginásio tenho constantemente, de estar sempre a aquecer isto, estar sempre a fazer exercícios para ter mobilidade. Eu não devia ter mobilidade nem sequer a 30% aqui. E eu tenho a hiperextensão quase completa. Ou seja, exatamente porque todos os dias sem ninguém ver estou a fazer exercícios. Eu estou com meia hora de exercícios. E tu a mesma coisa. E não tens a necessidade tipo, de fazer nada, nem de te meter de coitado. Estás a ver? Não... E isso para mim é uma coisa com valor. É, tu nunca tiveste a necessidade de diminuir simplesmente por causa do teu handicap, porque o teu handicap não é handicap. É só uma coisa que aconteceu e que agora tens de assumir isso. Tal como o handicap de muita gente nascer burra, estás a ver? Que não é handicap, mas é handicap. E simplesmente tu nasceste com esse azar e agora tens de lidar com esse azar. Tipo, tal como qualquer pessoa tem de lidar com os azares da vida, não é? Yeah. Como é que tu fazes com o teu exercício? Só para acabarmos, como é que tu fazes com isso? Como o que assim? é que... Ou seja, também tens essa dificuldade. Quando é que descobriste isso? E como é que tu lidas agora? Opa, eu tenho uma perna esquerda que já lhe tirei um osso a mais e que me está a nascer outro osso a mais, ou seja, tenho mobilidade reduzida numa perna esquerda. No entanto, corro mais do que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, senão do que toda a gente. Tipo, porque estou constantemente a meter músculo lá, porque sei que o osso pode rasgar o músculo e rebentar-me completamente o tendão. Ou seja, tenho esse problema na perna esquerda. Neste braço esquerdo tive uma luxação externa. Ou seja, saiu-me completamente o ombro e saiu-me as costas a nadar, numa prova de natação a 400 metros da costa. E neste momento não deveria ter a rotação, porque disseram que eu ia ter, como tive de nadar para a costa e tive muito tempo, opa, tive 45 minutos com isto fora, disseram-me que eu não devia ter movimento, ou seja, é o que devia ter imensas dores, e como não tratei, não fiz fisioterapia na altura porque tinha a empresa e opá, fui estúpido, continuei, meti a ligadura e continuei a trabalhar e continuei a fazer esforços e não devia, ou seja, eu neste momento não o devia ter curado, e a única forma de eu o aguentar foi meter um bocado de músculo, foi continuar a
a levantar peso, foi continuar uma vida equilibrada, e a comida. Ou seja, quanto melhor comes, menos inflamação tens no corpo, e quanto menos inflamação, mais rotação consegues ter, mais mobilidade consegues ter, e aprendi com a comida a melhorar a minha mobilidade. Portanto, neste momento tenho esses dois handicaps, que são handicaps extremamente grandes, não se nota, consigo fazer as coisas todas normais, mas eu tenho plena noção do meu corpo, que se tivesse a minha parte esquerda do corpo igual à parte direita, o meu corpo era muito mais utilizável, ainda mais útil do que aquilo que é. Mas não posso fazer nada, a pessoa está numa cadeira de rodas, portanto eu tenho uma sorte de caraças. Sem dúvida. E acho que é giro pensar na alimentação como uma forma de resolveres o problema. Resolveres um problema muscular e um problema de tendões e isso tudo. Porque as pessoas veem, pronto, é preciso fisioterapia. Sim, e é preciso treinar esforço e essas coisas todas, mas se não comeres bem, não serve de nada, não é? Não. A alimentação, só de pensares que a carne vai dar se calhar 50 ou 60% da inflamação do teu corpo constantemente, porque estás constantemente a comer porcaria, tens o corpo todo inflamado. Ou seja, eu comecei a reduzir carne, eu não como carne à noite muitas das vezes, ou seja, reduzi a minha dieta para menos 40% de carne, porque quanto mais vegetariano eu comesse, menos inflamação sentia, ou seja, mais mobilidade sentia, menos dor sentia. Ou seja, neste momento eu consigo fazer esta rotação, que eu não conseguia fazer, não porque tenho feito exercício, não, porque exercício fiz sempre e nunca tive a diferença, mas simplesmente porque como, com o cuidado que como, e sinto o músculo, em vez de estar inflamado e a roçar um no outro, está muito mais compresso, muito mais tranquilo, ou seja, e consigo ter uma amplitude de movimento completamente diferente. E eu simplesmente vi isto porque fui falar com amigos meus que me recomendaram, e eu experimentei hardcore. Ok. E uma pergunta que eu tenho para ti. Tu sabes que eu tento ao máximo respeitar as minhas 8 horas de sono. E eu sei que tu não fazes isso. Não sentes que isso te reduz imenso? Mobilidade e essas coisas todas? Por exemplo, eu quando tenho uma noite em que durmo 4, 5 horas, sinto dores. Sinto dores na perna, na parte de trás. Sinto que não consigo levantar tão bem a perna com o pé pendente. Portanto, de certeza que também sentes alguma coisa parecida. Sinto. Mas se me perguntas se faz sentido hipotecar a minha mobilidade para um futuro, se calhar não, mas na minha cabeça também não fazia sentido. Quando me saiu isto completamente, disseram para ficar um ano sem fazer nada, só assim agarrado com a ligadura, e eu no segundo dia tirei a ligadura porque tinha de ir falar com clientes e não queria parecer um handicap, então andava com o braço, como se fosse o braço assim pendente, estás a ver-me, e ninguém reparava. Mas eu lembro de nem sequer tocar assim no micro, só esta força aqui, só a grande dorsal, porque a grande dorsal saiu-me completamente, não a grande dorsal, mas esta zona toda saiu-me completamente. Ou seja, esta mobilidade nem sequer deveria existir. Ou seja, eu fazia isto e não conseguia fazer nada. Resumindo, era complicado para mim fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo era mais importante, ou seja, na altura eu pensei, era mais importante eu ficar com o braço todo lixado e conseguir atingir o ponto que eu queria na vida e deixar, lá está a responsabilidade. Eu tinha imensos trabalhadores, tinha a minha mãe e tinha a minha avó, tinha as minhas coisas todas, tinha os carros para pagar, tinha a empresa para manter, e eu decidi na altura, se calhar errado, se calhar não faria agora, mas decidi na altura não querer saber. E decidi na altura hipotecar essa parte da minha vida, e neste momento o sono é a mesma coisa. Ou seja, não hipoteco aquilo que como e não hipoteco o exercício que faço e não hipoteco as coisas que faço, mas o sono, é muito difícil dormir 8 horas. Às 2 da manhã ainda estou a ser produtivo, o meu cérebro ainda não está a desligar, ainda não consigo fazê-lo, mas depois às 7 da manhã ou 6 da manhã já tenho que estar acordado, porque se tiver uma reunião às 7h30 ou às 8, hoje acordei muito mais tarde do que aquilo que tinha de acordar, e mesmo assim dormi 5 horas e tal, porque ontem não conseguia dormir. Portanto, é complicado quando tu tens vontade de fazer alguma coisa e uma urgência na tua cabeça para adormecer, é bem complicado. Sério, é muito fácil dar o shutdown, estás a ver? Mas o meu shutdown dá às 2, 3 da manhã, quando ainda estou a fazer coisas, quando ainda estou a trabalhar sobre o site, quando ainda estou a trabalhar sobre aquilo que quero, quando ainda estou frustrado a pensar naquilo que tenho de fazer no dia a seguir. E se calhar era muito mais inteligente eu não ficar frustrado e dormir. Mas é muito difícil desligar o cérebro quando tens muitas preocupações, e quando estás sozinho no estrangeiro, quando tens imensas preocupações, não é a tua língua mãe, nem sequer é a língua que tu tens facilidade em falar, porque neste momento eu estou a falar inglês com os meus clientes, mas eu estou mesmo assim num cantão alemão. Ou seja, sempre que vou às urgências, sempre que vou a um problema, sempre que vou, por exemplo, ao supermercado, tenho de falar alemão,
e eu detesto alemão e detesto ouvir falar alemão e detesto a língua e não quero aprender a língua, ou seja, e é uma situação extremamente frustrante. Ou seja, é uma sensação extremamente frustrante e todos os dias tu tens de lidar com o stress de se amanhã tens de ir à comuna, que é tipo a Câmara Municipal, buscar um papel ou buscar tipo uma licença, tu tens já de ter o problema de não encontrares ninguém a falar inglês e teres de encontrar alguém a falar inglês. Ou seja, eu sei que já vou passar por todos 5 ou 6 processos que eu não passaria no normal. Ou seja, isto todos os dias te dá um stress desnecessário. Por isso é que agora estou a pensar em ir para o cantão italiano, exatamente por causa disso, e vou para o cantão italiano porque eu não consigo adormecer pensando num stress que vou ter no dia a seguir. Isso é uma coisa extremamente não saudável e eu tenho de mudar isso, por isso é que tenho de mudar de cantão. Mas, pá, 4, 5 horas de sono é o sono médio que eu costumo ter e não é uma coisa que eu diga que seja inteligente. Eu acho que é muito mais inteligente ter as 8 horas como tu tens, muitas vezes, ou pelo menos tentar. E eu desleixo-me nisso. Ok. Eu estava a perguntar até por causa da parte de saúde, porque é incrível conseguir com alimentação e desporto compensares mesmo não dormires e supostamente não teres mobilidade. Nem sequer percebo como é que isso acontece. É assim, eu tenho mobilidade, tenho energia, estou sempre feliz. Agora, sinto, estás a ver, as minhas olheiras batem na mesma, tipo, sinto-me cansado durante o dia, às vezes faço tipo uma cesta de meia hora para acordar. Agora, eu acho que a minha sorte é ser bom. Se eu não fosse bom, estás a ver, porque eu devo estar a funcionar para aí a 70%. A minha sorte é os meus 70%, se calhar ser 300% das outras pessoas, porque quando eu conseguir dormir e funcionar a 100%, eu acho que vou estar a produzir muito mais. Mas neste momento, tipo, não me compensa as 3 horas que perco a ir dormir, porque eu não as conseguiria fazer e só não ia estar, seria estar na cama assim. Ia estar na cama, tipo, só a pensar estressado, mas não, mais vale estar no computador e dormir pouco e sentir-me assim e pelo menos produzir, do que estar na cama assim frustrado, porque eu já sei, ontem tentei dormir mais cedo e passei 2 horas e tal assim na cama sem fazer nada, simplesmente com a preocupação a levantar-me. Ontem levantei-me mais de 10 vezes, acender a luz, que é uma coisa horrível, ir para uma folha e escrever aquilo que eu tinha de fazer hoje. Ou seja, tudo aquilo que me vinha à cabeça que tinha de me lembrar, eu tinha de fazer uma lista. Eu tenho uma lista com mais de 20 pontos que tenho de fazer hoje. Simplesmente que a lista tinha 3 pontos ao início quando fui tentar dormir e depois fui acrescentando pontos porque o meu cérebro não conseguia parar. E como é que tu dizes a um cérebro hiperativo para parar? Isso é um tema fixe para um próximo episódio. Isso é um tema fixe para um próximo episódio. Como dizer a um cérebro hiperativo para parar. Bem, já estamos nos 52 minutos, pessoal. Desculpem alongarmos, mas vale a pena muitas das vezes. Espero que tenham um dia impecável todos. Sérgio, tens alguma coisa mais a dizer-nos? Não, eu costumo fazer a minha recomendação de leitura, mas hoje não recomendo lerem nada. Recomendo que façam alguma coisa. Não leiam nada, pessoal. Ouviram? Façam. Epá, ler é giro, mas façam. Metam-se nos problemas e nos desafios que querem. Eu, como não sou o Sérgio e faço sempre aquilo que tenho de fazer, não é? Programa, eu não dou estes exemplos no final completamente aleatórios e porque eu me lembro, não, é tudo programado. Por falar no tema de hoje, ok? O que eu acho que vocês devem fazer hoje é, todos vocês têm um handicap ou alguma coisa que não vos ajude ou que seja a mínima desculpa, desde pais que não vos deixam fazer as coisas, desde vocês estarem longe do sítio, desde estarem a viver numa terrinha de bosta que não têm a oportunidade de fazer nada. Isso são desculpas. Vocês podiam mudar de situação, podiam ir a um massagista como o Sérgio fez, podiam realmente assumir, mudar o vosso mindset, tentar fazer a 40%, não interessa a velocidade que vocês estão a fazer, interessa é que não parem. Portanto, deixem as desculpas, comecem a fazer as coisas, não digam às pessoas que tiveram os problemas, resolvam as soluções e depois venham para um podcast explicar a dificuldade que foi, mas depois de resolverem a situação, não antes de resolverem a situação e fazerem-se coitadinhos, porque se vocês fizerem de coitadinhos no mundo, ninguém vai ter pena de vocês e vocês não vão ganhar nada, vão só ganhar palavras amistosas e depois vão acabar uns falhados quando tiverem 50 anos. Sabes o que é que ganhas se estiveres a espalhar todos os teus problemas a todas as pessoas? O que é que ganhas, Sérgio? Pena. Serve de alguma coisa a pena, Sérgio? Nada. Portanto, pessoal, não espalhem a vossa desgraça. Espalhem amor e coisas positivas. E produtividade. Abraço. E vontade de fazer coisas e vontade de ser alguém na vida. Abraço. Um abraço.